Hoje é dia do seu direito, terça-feira. Como é que os pais separados podem minimizar o estresse, por exemplo, das festas de final de ano, na hora de decidir com quem o filho vai passar o Natal ou com quem o filho vai passar o Ano Novo? Muitas vezes os casais separados fazem acordos verbais, só que na hora da prática isso não acontece. Quem está aqui nos orientando é a advogada Tieme Awata. Mas antes do nosso bate-papo, vamos lá, né, Ti? Tem mais perguntinha pro pessoal. Tem pergunta sim. Olha só, doutora, chegou a pergunta aqui de Taubaté, da Janaína. Aliás, um beijo para você, Janaína. Diz o seguinte, que na ação de divórcio dela, tá que no Natal o filho tem que ficar com um, ou com o pai ou com a mãe, e que no Ano Novo esses papéis se invertem. E no ano seguinte, troca. Nas férias também ela diz aqui, 15 dias com um, 15 dias com outro, só que nem sempre isso acontece. Ela diz que o marido nem sempre quer pegar durante os feriados, as férias, porque a mãe dele, eles separaram, voltou a morar com a mãe, e a mãe dele não quer que as crianças durmam na casa dela, ou seja, a avó não quer que os netos durmam na casa dela. E ela quer saber se existe alguma maneira de fazer com que isso realmente aconteça através da justiça. Existe sim. Ela deverá entrar com uma ação de obrigação de fazer e pedir, além disso, para o juiz estipular uma multa pecuniária, que é uma multa em dinheiro, toda vez que o pai descumprir essa obrigação. Ou seja, ele não participou da visita, não pegou o filho, ele vai ter que pagar por dia uma multa em dinheiro. Exatamente. Vai doer no bolso dele, né? Eu amei essa decisão judicial. Infelizmente, eu acho justo, né? Infelizmente, tem pais que só tomam conta a partir quando mexe no bolso, né? A gente estava falando, inclusive, antes de entrar no ar, né, Sol? Tem mães que estão vivendo essa situação e aí já não querem mesmo, que o pai não quer ver, então tá bom, o filho não vai chegar, mas não vai visitar. Mas aí o que acontece? A criança acaba sofrendo, É né, a criança que sofre. Os pais têm que parar de ter esse pensamento, de ser egoístas, tem que pensar, tem que ter mais amor pelos filhos, ser mais humildes. E assim que... Não é moeda de troca. Exatamente. Né? Doutora, é legal, a Clerina está fazendo essa pergunta aqui, lá de Sorocaba, é legal determinar uma data de entrega? Porque ela disse que toda vez que o pai, o ex-marido, pega o filho para o Ano Novo, que é a data acordada entre eles, está tudo certo. Ele promete entregar no dia 2, só que nunca entrega no dia 2, sempre 3 ou 4 dias depois, e ela não consegue contato com ele. Então, todos os casais que forem fazer aí essa visitação, é legal ter essa data de entrega? Sim, tem que ser tudo determinado em juízo. Já fez o acordo? Tem que ser tudo determinado para não ficar sofrendo. Sofre um ano, depois sofre outro ano, sofre um mês, depois sofre outro mês. Determina tudo para evitar a confusão. Evitar a confusão, essa é a grande questão. Natal, Ano Novo, e quando a visita é fora do país, quando o pai quer levar para fora do país, é possível? É possível, desde que a mãe autorize. Tem que ter uma autorização da mãe por escrito. Caso contrário, nem pensar, né? Caso contrário, tem que entrar com uma ação judicial. Ok, então. Tá aí a resposta, então, do Amauri, que quer levar o filhão para passar Natal e Ano Novo na Disney, mas a esposa não quer deixar. Então vai ter que entrar com o juiz. Aí complica, né? Teve uma nova legislação, há pouco tempo atrás, em 2014, que teoricamente dizia que todas as guardas passariam a definitivamente serem compartilhadas, mas isso não acontece na prática, né, doutora? Na prática, não, mas deveria acontecer. Isso está vindo com a modernidade. A guarda compartilhada é maravilhosa. Olha, excelente, excelente. Bom, a gente está com algumas perguntas aqui, você não precisa se identificar, só que a gente está falando de notícia boa também para você que quer passar Natal e Réveillon com o filhão aí sem tem perrengue. Agora, como é dia do seu direito, a gente vai falar de outro direito, desta vez para os microempresários que vão poder refinanciar as dívidas. Está pendurado em dívida, não sabe mais o que fazer? De repente você está nessa, para refinanciar as dívidas. Agora a gente sai de São José dos Campos, a gente vai direto até Brasília falar com o autor deste projeto de lei, o deputado federal Eduardo Cury. Boa tarde, deputado. Obrigada mais uma vez por estar aqui com todos nós do Falando Nisso, trazendo informação e parece que boas notícias para o microempresário que está endividado, né, deputado? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores. Pelo menos isso, conseguimos aprovar um projeto de minha autoria e também de outros deputados que também tinham assuntos parecidos, que é a possibilidade do micro e pequeno empreendedor poder refinanciar suas dívidas com impostos. Era praticamente proibitivo quem tinha dívida sair dessa situação.
Hoje nós temos perto de 600 mil microempreendedores, ou pequenos, ou individuais, que têm algum tipo de dificuldade. E com essa lei aprovada, eles vão poder refinanciar essa dívida e poder se regularizar. Todo mundo sabe, com essa crise gigante, a maior crise da história, 3 anos de uma recessão profunda, levou uma série de empreendedores, gente que está batalhando, não conseguiram honrar os seus compromissos. É óbvio, entre pagar para sobreviver, ele deixa de pagar o imposto daquele mês. Então, nós temos milhares de pessoas dessa situação e agora já tinha uma possibilidade do refinanciamento para as grandes empresas e foi uma grande injustiça nós não darmos o mesmo tratamento para as micro e pequenas. Então, tinha um projeto de minha autoria que falava disso e ele foi, essa parte dos impostos, ele acabou sendo aprovado, Solange. Entendi. Agora o projeto ele segue para o Senado, ele deve ser votado quando as pessoas devem ter esse benefício e de que forma o microempresário que está endividado, deputado, pode saber se ele tem direito a esse refinanciamento. Como é que ele tem acesso a essa informação? Olha, todas as votações elas são mais difíceis na Câmara do que no Senado, porque na Câmara são 513 deputados, tem 27 partidos, o Senado são 82, na verdade, são menos partidos, então no Senado é mais fácil. Como essa matéria é de enorme interesse, de enorme apoio da maioria da sociedade, da população, não vai haver problema no Senado. Se eles não votarem agora na semana que vem, eles votarão provavelmente prioritariamente no começo do ano. Agora, quem tem direito a isso? Todo micro e pequeno que está em débito com a Receita, devendo algum tipo de imposto. Qual é o benefício? Ela vai poder reparcelar pagando 5% do que deve, né? Ela tem que pagar, para ela poder aderir ao parcelamento, ela tem que pagar 5% do que deve, esse 5% dividido em 5 parcelas. Então, 1%, mais ou menos 1% ao mês. Pagando esse 5%, ela tem direito a refinanciar o restante em 145 meses, ou seja, em 12 anos. É um tempo bastante razoável, porque essa dívida ela vai ser retirada, vai ser atenuado multas, juros e também, se por acaso já tiver uma ação judicial ou tiver uma cobrança endividativa do governo contra o microempreendedor, o que a gente chama de sucumbência, ou seja, os honorários advocatícios são retirados. Então, ele também não há necessidade de ele pagar isso. Então, alivia bastante o tamanho da dívida e ele pode ter um fôlego para poder voltar a contratar, um fôlego para tirar seu nome de estar negativado e poder, logicamente, aproveitar o próximo ano que vai ter um crescimento, coisa que a gente não tinha nos últimos 3 anos. Perfeito. Quer dizer, você que de repente está endividado, está pensando até em fechar o próprio negócio, faz isso não, porque teve boas notícias aí trazidas pelo deputado federal Eduardo Cunha. Cury, obrigada, viu, Eduardo, pela participação aqui. Algumas pessoas têm me perguntado nas redes sociais, Eduardo, mas eu que paguei em dia, estou sendo prejudicado? Não. Quem pagou em dia paga menos, está pagando menos do que quem está tendo esse benefício. Porque quem pagou em dia não pagou multa, não pagou juro, e mesmo com essa minha lei aprovada, ainda assim há um desconto dos juros, há um desconto das multas e há um desconto dos encargos legais. Mas alguma coisinha ele paga. Então, ainda é vantagem para quem tem o recurso pagar em dia os seus impostos. Exatamente. Agora, é uma ajuda para quem está em dificuldade. Ok. Deputado federal Eduardo Cury, muito obrigada pela participação. Um grande e iluminado Natal, um ano novo repleto de boas notícias. E muito obrigada novamente por estar aqui com a gente no Falando Nisso, deputado. Obrigado, Solange. Obrigado a todos os seus telespectadores. Obrigada. Tiago, vamos continuar batendo papo sobre filhos? Vamos de volta aqui, pedindo para você que está aí em casa, continue participando através das nossas redes sociais. Inclusive, um beijão para a Alana, que assiste a gente todos os dias. E eu pedi um beijo aqui no ar. Tá aqui seu beijo, Alana. Bom, vamos passar aqui a pergunta, então, do Bruno Medeiros. Ele é de Taubaté. E é de novo esse caso que a gente estava conversando, viu, doutora? Da criança que fica no meio daquele fogo cruzado, né? Fala que tem um filho de 9 anos e que quando ele vai passar o Natal ou algum feriado com a mãe dele, teoricamente, né, segundo ele, faz a cabeça da criança para que a criança não queira mais voltar para casa junto com ele. E que ele fala, fica difícil deixar ele passar o Natal com a mãe, não consigo entender a cabeça da mãe dele. Difícil a situação, de novo, da criança no fogo cruzado, né? A criança mora com o pai? Mora com o pai. Pelo que eu entendi aqui, ele mora com o pai e quando vai para casa da mãe, a mãe fala, não, fica aqui comigo. Isso não é uma espécie de alienação? É uma espécie de alienação parental. O que é a alienação parental? É só quando o pai fala mal para a criança da mãe, a mãe fala mal da criança,
a criança do pai, e daí fica aquela confusão. Isso não pode acontecer, não pode acontecer, porque quem sofre, a maior vítima é a criança. Né? A alienação, a pessoa pode perder a guarda? Pode perder a guarda, pode perder o direito de visita. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá, daqui a pouquinho a gente vai tentar explicar para você se existem formas de provar uma alienação parental, principalmente em finais de ano, viu, Tiago? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. O ex-ativista italiano Cesare Battisti virou réu por evasão de dívidas depois que tentou deixar o Brasil com dinheiro não declarado. Ele foi preso em outubro, perto da fronteira com a Bolívia, com 25 mil em moeda estrangeira. Battisti poderá responder em liberdade e usará tornozeleira eletrônica só. É, como se tornozeleira eletrônica fosse a melhor coisa do mundo, né? Bandido é então, bandido, não com resolve ou sem muita tornozeleira, coisa. Né? Pois é, continua sendo bandido, falou bem. Deputado federal e ex-presidente do Corinthians, André Sanches, foi denunciado ao STF. Você confere no próximo bloco. Mas agora, você já sabe, né? Tem os nossos recadinhos do WhatsApp que a gente gosta tanto de receber. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Estou aqui fazendo almoço ligado na Band.